Filosofia Espírita, volume 7. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Aqui está o volume 7, da Filosofia Espírita, que vem nos mostrar o livro dos Espíritos com mais fulgor, no que tange a compreensão dos seus mais profundos ensinamentos. É dever de todos os espíritos orar, meditar e estudar para compreenderem melhor o livro básico da doutrina dos espíritos. E com a ajuda do nosso Miramês, através dessa coleção, tornar-se-á mais fácil esse entendimento, facultando aos irmãos uma assimilação mais rápida dos assuntos nela expostos. É a misericórdia divina se nos mostrando toda cheia de amor. Caro leitor, se já leste o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, torna a estudá-lo. Se já o estudaste, consulta-o de novo, e se já o consultaste, procura gravar mais seus ensinamentos. E aí, então, é que deves ler esta série, portadora de luzes espirituais, que prossegue no ideal de fazer mais conhecida a doutrina dos Espíritos, sob a égide de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Quantos assuntos abordados, quantos assuntos ventilados! E é neste correr de estudos que acumulas mais entendimento, aumentando o teu celeiro de valores imperecíveis. Podes saber que serás compensado por esse esforço que ora estás fazendo em ler esta obra, e se podes, divulga esses ensinamentos, que são sementes que sairás a semear. Se és semeador, colherás frutos que o bem se encarregará de te devolver, enriquecidos pelo amor. A caridade está nos procurando hoje por várias modalidades, e essa é uma delas, e das mais sublimes: ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde podes conhecer a verdade e mostrar essa mesma verdade àqueles que desejam se libertar. Os benfeitores estão empenhados em escrever sobre todos os assuntos que dizem respeito à verdade. O homem está avançando e se aproxima da maturidade, devendo, portanto, conhecer o que o espera no mundo espiritual. A porta para esses conhecimentos para a libertação da criatura é a caridade, e essa caridade de que falamos todos os dias, baseados nos ensinamentos do Divino Mestre que nos salva de todas as prisões tramadas pela ignorância. Compete a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, esforçarem-se para compreender, compreenderem para amar e amarem para se libertar das trevas. Os livros espíritas sérios ajudam o homem a melhorar, e se queres saber o que significa seriedade no que pensamos, mostraremos o modo pelo qual podes conhecê-la. A codificação é o alicerce. Seguindo as linhas doutrinárias do codificador, jamais perderás o caminho do entendimento que Jesus traçou para todos nós. Quanto mais se escreve sobre as leis de Deus, quanto mais se escreve sobre a doutrina dos Espíritos, quanto mais se fala da verdade e da caridade, mais brilha o sol do entendimento. E quando este entendimento se firmar nos espíritos, a terra passará a ser um paraíso, mudando de mundo de provações, como diz o Evangelho, para mundo de regeneração, onde se irá sofrer, consciente da necessidade de resgatar, para que a tranquilidade de consciência se apodere de nós, como sendo bênçãos de Deus e coroamento de todos os esforços no campo da melhora. Quem não procura a felicidade? Todos, por instinto, por razão e por intuição. E ela existe. Façamos, pois, todos os esforços que requerem o amor e o progresso, para encontrarmos o céu verdadeiro, que se encontra dentro de nós. Este mais um livro para meditação e estudo dos espíritas, ficando aqui a nossa gratidão pelo trabalho do nosso companheiro em Jesus, e que da sua inteligência abençoada possam verter mais obras, como gotas de luz para os corações sequiosos de paz. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 12 de março de 1985. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 307, lembrando o passado. Lembrar-se do passado é uma arte, senão um dom, que pode se desenvolver de acordo com as necessidades da alma.
A natureza, acionada pela força de Deus, não perde tempo. Ela ajuda na semeadura e serve de agente na colheita, quando isso é necessário ao espírito. Precisamos entender essa ciência, porque ela nos ajuda a viver melhor, mostrando-nos os caminhos da felicidade. A nossa consciência grava tudo, todos os fatos que ocorrem conosco em todas as reencarnações, por processos tais que o homem, cuja percepção ainda não foi suficientemente desenvolvida, não consegue compreender. Quando o espírito precisa lembrar-se de alguma coisa para o seu benefício, o instrumento para tal é a vontade. Todavia, essa vontade deve ser adestrada na ciência do amor. Isso quer dizer que não é somente a consciência que grava os nossos fatos, eles ficam escritos igualmente no exterior, pela sensibilidade do éter cósmico, obediente aos nossos pensamentos. A linguagem não é como a que se conhece, são imagens que dizem tudo o que fazemos. E, ao subirem para o consciente, despertam em nós poderes, a nos fazerem relembrar de tudo o que realizamos com todos os seus detalhes. A regressão de memória nos mostra essa realidade, fato comum no exercício de certas mediunidades, como por exemplo, a escrevente. O passado é um celeiro de guardados daquilo que pensamos e fizemos. É nesse sentido que o Evangelho diz, com propriedade, que nada fica escondido. Escrevemos dentro de nós, no livro da consciência, e o hálito divino registra tudo referente à nossa vida, para entregar a Deus o que somos e o que estamos fazendo. Ninguém engana a Deus nem a si mesmo. Não há condições de ocultar os nossos erros ante a nossa vida. Querer enganar-nos a nós mesmos é perder o tempo que poderíamos aproveitar em subir mais um degrau, ascendendo em busca da luz. O espírito evoluído, que já se libertou das paixões humanas, que encontra no amor seu próprio alimento de vida, pode ir ao passado quando desejar, extraindo dela experiências que lhe servem para maiores esclarecimentos. Assim, ele aprendeu a não julgar os outros, pelos erros cometidos, porque também errou no passado. Ele se lembra sempre da advertência de Jesus, que disse, não julgueis, para não serdes julgados. Alguns pensam que, desde quando o espírito se enconra desencarnado, ele se lembra de tudo, de todas as vidas passadas. É um engano, o processo de lembranças é de acordo com as necessidades da alma. Para isso, existe alguém que regula as nossas lembranças. É, pois, tornamos a falar, uma ciência divina, com sublime força para despertar as criaturas. O que provoca o esquecimento do passado é a ignorância das leis espirituais, e o processo da gravação na consciência ainda é primária para as devidas revelações, no que tange a todas as particularidades da escrita interna, no livro da consciência. Quando os fatos caem no esquecimento, é porque a sua lembrança pode nos fazer mal. Se teimarmos, buscando aqui e ali meios para a regressão da consciência, podemos nos encontrar com um monstro que devora nossa alegria. A natureza é sábia, e vai nos instruindo parcimoniosamente, de acordo com as nossas necessidades. Toda violência adultera a verdade, e a verdade desvirtuada nos traz problemas de difícil reparo. Quando vier a ideia de vasculhar o passado por mera curiosidade, procuremos as lições do presente, entregando-nos a construir, ampliando as forças para amar, perdoar e servir, que nesse caminho as forças libertadoras vão se chegando com a sementeira da alegria, e o porvir será encarado como a meta da felicidade. Devemos nos lembrar das reformas que temos a fazer agora, e não nos deixar ficar somente nas lembranças. Hajamos. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 308, deixando a matéria. Ao deixar a veste de carne, o espírito se recorda de alguns fatos do passado ou, por vezes, de outras reencarnações. Porém, não são todos os espíritos que podem recordar. Isso acontece somente quando tem utilidade para o seu esclarecimento espiritual. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação,
são assistidas por benfeitores espirituais, com capacidade assegurada no amor, para saberem do que precisa o desencarnante, e quais as experiências que deve ter como lições proveitosas para a sua paz. O espírito evoluído, como dissemos, aciona a sua vontade, quando necessário, vai ao passado, quando se lhe é útil, e recorda a vida e vidas, no afã de buscar o que deve ser feito no porvir. A reencarnação é uma lei natural em todos os mundos habitados, como sendo troca de ambientes, no sentido de o espírito renovar-se, aceitando e vivendo os preceitos de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que precisam recordar o passado não o fazem de maneira absoluta. Por exemplo, vamos lembrar um ditado popular que assim diz: para quem sabe ler, um pingo é a letra. Para que um espírito evoluído vai gastar tempo em se lembrar de todas as particularidades de vidas passadas. Somente os principais fatos lhe interessam. Há muitas e muitas existências que deve elidir, por não haver necessidade de tais lembranças, e ele deixa que elas se percam nas noites do esquecimento, como relata o Livro dos Espíritos. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma universidade no presente. Conhecendo e praticando as suas lições de luz, pouco vale a recordação do passado, interessa andar para a frente, sob a inspiração do Mestre. Existe nos conceitos de Jesus uma fonte eterna, que cura todos os males, que ensina todas as ciências, que se chama amor. Procuremos pensar no amor e descobrir aquele que o Cristo ensinou e viveu, que nele e por ele os dons desabrocharão como flor de luz, a nos mostrar todos os caminhos para a felicidade. A doutrina espírita vem fazer o homem se lembrar da necessidade de descobrir a si mesmo, e procurar viver na cidade do coração. O que devemos fazer é não nos perturbarmos no momento de deixar as vestes carnais, porque é realmente uma troca de vestes, qual se faz quando encarnado, com as vestes de tecido. Mas, verdadeiramente, somente o amor pode nos dar segurança nos momentos de trocar essas vestes pelas vestes espirituais. Entreguemos a Deus o que deve vir em nosso socorro. Ele sabe se precisamos de recordações do passado, e como nos entregá-las com docilidade, como sendo lições de luz para os nossos caminhos de trevas. Forçar a natureza que desconhecemos o impulso da ignorância. Devemos postergar tais atitudes, favorecendo, assim, as mãos divinas para nos guiar com segurança. A curiosidade de recordações pode nos vedar a esperança do porvir. Deixemos nascer o Cristo em nós pelo amor, que seremos salvos de todas as investidas dos desacertos. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 309, Veste imprestável. O espírito sendo evoluído, diante do corpo que deixa no ato do desencarnação, curva-se a ele com profunda gratidão pelo aparelho que lhe serviu para o desempenho da sua programação na Terra. Nunca fica pensando nele com saudade, por saber que ele já não lhe pertence, devolvendo à natureza o que lhe foi emprestado por misericórdia divina e que, terminando a sua tarefa, é veste imprestável. Assim a carne em decomposição volta a seu primitivo estado de energia, desagregando-se em busca de novas atividades, sob a orientação dos benfeitores da eternidade. O espírito elevado considera a roupa física que deixou como uma dádiva de Deus, para o seu despertar espiritual, e nunca sente repugnância pelo estado da roupagem que acaba de devolver ao celeiro maior, que é a natureza, pois ela se encontra em plena transformação dos elementos de vida, pela vontade do Criador. De certo modo, a alma sente-se feliz de livrar-se da carne, quando a compreensão domina os sentimentos. Ela sabe, e a certeza ocupa a sua mente, de que está avançando cada vez mais para a sua libertação espiritual. A lei da reencarnação nos mostra que as vestes carnais são instrumentos de ascensão do ser pensante, e que são inúmeras, por vezes incontáveis, por mudarem de feição nos muitos mundos em que deve habitar. Na Terra, ela é mais física, pelo estado de atraso da humanidade que a habita, em relação aos mundos superiores.
Comparamos o corpo com as vestes que o homem usa para se cobrir, quando elas caem em desuso. Os conhecimentos espirituais que já se adquiriram vão ficando envoltos nos rotos panos e, por isso, alegrar-se-á o espírito quando tiver que devolver seu corpo ao lugar que pode aproveitá-lo pelas mãos do agente universal, que poderá transformá-lo em utilidade comum a animais, plantas e departamentos diversos que assistem à natureza. Nada se perde na criação de Deus. O que parece estar se acabando aos olhos humanos, aparece aos olhos espirituais renovado para melhor servir. Mas há espíritos envolvidos de tal forma na ignorância, obstinados nas rotas vestes de carne, encontrando-se agarrados nos restos mortais, como dizes, vivendo dramas indescritíveis no próprio campo santo, perdendo tempo, porém, armazenando lições para o porvir, qual o mendigo nas ruas, cuja mente se encontra quase paralisada em duras provações, e que as suas vestes, como quilangos, desintegram-se no seu corpo, que parece querer libertar-se, por direito, da escravidão imposta pela incapacidade espiritual de quem a veste. O corpo, de certa forma, empana as qualidades da alma, mas também educa em vários sentidos. E, pois, uma troca onde a matéria serve ao homem e o homem fornece um influxo à matéria. Devemos estudar mais a vida, meditar mais em Deus, viver mais com Jesus, para compreendermos com mais eficiência a ciência de viver. Depois que se liberta do corpo, o espírito, com a devida gratidão, passa a não se interessar mais por ele, porque dali em diante tem que saber cuidar de sua veste, como se fora sua filha, na santificação do amor, no reino que lhe passa a pertencer. Olhar para trás é petrificar a esperança. Enquanto estagias na carne, é preciso que tenhas zelo por ela, que cuides dela como instrumento que Deus te concedeu, para a tua própria felicidade, que a ames na faixa em que ela se encontra, porque o amor é vida em todas as dimensões do viver. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 310, Reconhecimento dos restos mortais. O espírito, depois de desencarnado, que tenha certa elevação espiritual, pode reconhecer os seus restos mortais, quando acha que é de utilidade fazê-lo, como também seus pertences, quando no mundo físico. Mas, nem sempre ele faz esse reconhecimento. Os encarnados pertencentes às velhas religiões costumam fazer culto aos pertences dos que já partiram para o mundo dos espíritos. A ignorância desperdiça o tempo que deveria ser aproveitado nas sendas do aprendizado. A doutrina dos espíritos, como reviviscência do Cristo junto à humanidade, vem libertar o ser dessas paixões inferiores e desses zelos improfícuos com as coisas da terra. Jesus ensinou: deixa aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Os vivos ocupar-se-ão das coisas vivas. Para que cultuar a matéria, sendo que podemos viver em espírito e verdade? O Evangelho nos mostra todas as virtudes que devemos despertar em nós, como talentos divinos, para nossa sublime ascensão. Vamos nos lembrar do amor, fazendo dele uma fonte onde a nossa sede seja saciada. O passado só nos é útil quando pode nos despertar para a grandeza do futuro. A vida, sabemos, é pleno condicionamento das coisas pelas quais nos interessamos. Se nos condicionarmos à tristeza, vamos viver nela. Assim também acontece com todas as más qualidades e vícios mentais. Se não gostamos do sofrimento, aprendamos com Jesus a viver em busca da felicidade. Somos todos soldados do Cristo, que devemos ouvir e seguir seu comando, que é o mesmo de Deus. Reviver o que já passou é a paralisar, pela pertinácia no ambiente que não nos serve. Somente devemos rememorar as lições do Cristo. Ele é sempre a luz, que nos entrega lições diferentes todos os dias, porque estamos em ascensão. E a doutrina dos Espíritos revive o Mestre na altura dos conhecimentos dos novos aprendizes. O progresso é força de Deus acionando a própria vida. Jesus nos recomenda:
quando transformou os 10 mandamentos em apenas 2, para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. As vestes materiais e os pertences que nos servem no mundo físico, ficam sob o zelo do tempo, porque o espírito não pode manifestar-se no mundo sem a matéria, e essa precisa mais de nós, para ascender, se lhes aumentarmos mais vida. Quem ama a Deus e o próximo, ama tudo na dimensão que lhe é própria. Precisamos conhecer a verdade, porque ela nos faz livres da ignorância. Comecemos hoje mesmo a praticar o desprendimento das coisas imprestáveis para a evolução. Coloquemo-nos nos devidos lugares, que desse modo veremos fluir do coração uma alegria diferente, em forma de esperança, que enxerga e sente a felicidade. Se não existe a felicidade no mundo exterior, ela se encontra no mundo interior de cada alma. Não vamos para os seus todos de uma vez. O trabalho de aquisição é individual, mas, no trabalho em conjunto, a maturidade obedece a uma sequência, de modo a respeitar as leis que regem a vida, por bênção e amor de Deus para conosco. As coisas terrenas têm muito valor, mas nos lugares que devem servir, como espíritos, devemos considerar as coisas relativas ao espírito. Ao cabo de algum tempo, a humanidade passará a reconhecer essas verdades e o mundo em que vives, por bondade de Deus, transformar-se-á, pela transformação dos que nele vivem. Ao Espiritismo cabe essa tarefa de despertar os homens em todos os sentidos para a luz da educação e do conhecimento da verdade. E nessa plenitude não precisaremos mais recordar o passado, mas visualizar o futuro com mais amplitude, para nos engrandecer. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 311, Atenção atraída. A atenção para os pertences dos espíritos que já passaram para o mundo espiritual, não é atraída pelas coisas materiais, mas, sim, pelos pensamentos daqueles que ficaram. Isso acontece quando falamos de espíritos elevados. Com relação ao espírito apegado às coisas materiais, onde estiver o seu tesouro, aí permanece o seu coração. Quando seus familiares encontram alguma coisa que lhes pertenceu, a concentração é mais poderosa a respeito do que já partiu. É, pois, uma forte transmissão telepática e o espírito em condições elevadas, por vezes atende ao chamado mental, se isso serve para lições aos encarnados. A alma iluminada não perde tempo com simples lamentações. Ainda hoje existem no mundo muitos muros de lamentações, como nos tempos idos. A atração maior para os espíritos de luz, é para onde vibra o bem coletivo, é onde o amor toma a dianteira de todas as atitudes, é onde a caridade se encontra em evidência, em todos os fatos da vida. Há sempre prazer para o espírito quando ele é lembrado na terra. No entanto, o prazer maior para seu coração é quando essa lembrança pode trazer benefício para os outros. A vida em espírito da alma já afeiçoada ao Evangelho de Jesus é livre, sem apego às coisas transitórias, e ela trabalha sempre para construir a cidade de luz dentro da própria consciência. É sempre grato ao espírito quando seus familiares se lembram de exemplificar o que de bom ele realizou no mundo, e procuram aperfeiçoar mais o que ele deixou em caminho. Todos nós fazemos apelo aos que ficaram, no sentido de começarem a se desapegar, pelo menos aos poucos, das coisas materiais e saberem usar o que Deus lhes confiou, trabalhando para a circulação dos bens da vida. O desprendimento no momento certo é luz no caminho, é tranquilidade na consciência. E para tanto, não podemos prescindir de Jesus, ele é o caminho, e quem o segue, não perde o rumo para a felicidade. Ao regressarmos ao mundo espiritual, não devemos deixar os bens materiais sem rumo, pois isso pode nos causar perturbações sem conta. A responsabilidade é grande, na guarda daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Os que se encontram ainda na carne, prestes a vir para cá, devem, em nome de Jesus Cristo, alinhar sua vida com a do Evangelho, porque serve de convite para que os que ficam façam o mesmo. A herança de Jesus são os bens imperecíveis,
que tem o poder de atravessar o túmulo, acompanhando a alma para onde quer que seja. Devemos tomar como modelo o Mestre dos Mestres, porque ele é a vida que fez lembrar o sopro de Deus nos esplendores de todos os ideais. A lembrança que mais toca ao espírito é aquela de que ele fez todos os esforços possíveis para sua modificação interna, deixando nascer em seu coração a luz do entendimento. A atenção deve ser toda atraída para a boa nova do reino de Deus, em seus variados aspectos. No Evangelho, a caridade bem orientada se reflete em todas as letras, em todas as frases, em todo o livro, como livro de vida, na vida com amor. O que se pratica assintosamente fora da lei do Evangelho é prova de ignorância. Lembremo-nos da luz, que já estamos caminhando para ela. Lembremo-nos do amor, que ele já se encontra a caminho. Lembremo-nos da caridade, que ela pode se manifestar em nós, em favor de todos. Entre mentes, não devemos ficar somente nas lembranças, para que essas virtudes tenham o poder de permanecer em nós, em plena força da vivência, na fecundidade do mundo interno, onde Jesus deve reinar para sempre. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 312, Lembranças dos Sofrimentos. Depois do desenlace, o espírito conserva lembranças do estado corporal em que se encontrava, por ficarem vivos na sua consciência os fatos derradeiros da encarnação na Terra. No entanto, sendo a alma elevada, que viveu os preceitos do Evangelho, logo se livra das lembranças, para inteirar-se das belezas imortais da vida. O espírito doente, porém, aquele cujo fardo se encontra pesado de faltas inumeráveis e sob o jugo incômodo de ações perniciosas, se demora com pensamentos fixos nos sofrimentos da carne. Mesmo não tendo o corpo de carne, as atrozes lembranças o torturam, porque na mente se encontra o céu ou o inferno, conforme as direções dos sentimentos. É nesse sentido que Doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, apareceu no mundo das formas, para educar os pensamentos dos homens, pois o seu lema é educar e instruir. As enfermidades aparecem pelos fios dos pensamentos, mudando as ideias, elas mudam de rumo. Daí a grandeza desta filosofia de Jesus. Todas as distorções dos corpos que o espírito usa, partem da mente. Mudando o modo de pensar pelos processos ensinados por Jesus Cristo, tudo muda de comportamento e o espírito passa a viver no céu, mesmo carregando um corpo de carne. Todo sofrimento é falta de harmonia na mente. Não fomos feitos para sofrer. O sofrimento vem como força de Deus para acordar os dons acomodados no centro da vida e nos indicar a vida de luz na plenitude do amor. Mas, para tanto, é necessário que tenhamos moderação em todos os sentidos e coragem nos roteiros, para que a luz nasça em nós, a nos mostrar Deus em todas as coisas, como vida permanente e eterna. Os sofrimentos têm o poder de nos fazer lembrar e acreditar na felicidade. Quando começamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, percebemos a harmonia invadir os nossos corações e o bem-estar ampliar-se em todos os nossos sentimentos. O amor é saúde, a caridade é caminho para todas as alegrias elevadas. Nós apelamos para todos que estão na terra e que já começaram a entender a presença de Jesus no coração, para que não percam tempo em conversações inferiores, em diálogos onde a doença toma lugar, porque quando conversamos, criamos imagens, e elas são qual os elétrons em torno do núcleo, girando em torno de quem as criou, gerando enfermidades de acordo com os sentimentos dos que lhes deram vida. Quando influenciamos negativamente os que nos ouvem e essa influência atinge o objetivo, nós somos os responsáveis pelos danos criados. Não devemos passar para frente notícias negativas. Existem muitas coisas alegres para conversar. Os que nos ouvem, lembram-se sempre de nós e se falamos coisas agradáveis, eles nos transmitem bons pensamentos, pela força das lembranças, e isso nos conforta e alegra. A felicidade começa nos pensamentos.
Eduquemo-los com Jesus, que eles nos farão sentir Deus no coração. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 313, Felicidade na Terra. A felicidade completa na Terra não existe. Quando alguma alma se encontra feliz com as inferioridades do plano físico, é prova de que está apegado às paixões humanas, que são transitórias e, além disso, elas nos trazem reações que nos fazem sofrer, por serem inferiores. Essa alegria é, pois, mesclada de aborrecimentos. A verdadeira felicidade, aquela agradável ao coração no reino da eternidade, se encontra em primeiro lugar na consciência imperturbável, como nos planos superiores do espírito imortal. O desprendimento dos gozos terrenos ser-nos-á difícil. Somente a maturidade pode nos oferecer esse estado da alma. Maturidade é sinônimo de tempo, de esforço próprio no clima do amor puro no coração, de modo que a caridade nos abra caminhos para grandes entendimentos espirituais. Jesus Cristo veio oferecer a chave, a fim de podermos abrir as portas da esperança, na visão interna da felicidade. O seu Evangelho é um convite para tal prêmio, se a ele fizermos jus pela vivência dos preceitos divinos da Boa Nova do Reino. Aquele que desacredita da felicidade eterna, e se agarra aos prazeres do mundo em que estagia, depois do fenômeno chamado morte não avança um passo rumo ao seu bem-estar, fica, como espírito, agarrado onde seu coração se encontra preso, pelos seus apegos às coisas sem importância para a alma. Fomos todos criados para alegria pura, e na terra existem frações desse contentamento, mostrando ao homem de bem que existe a verdadeira alegria no reino do coração. Jesus já dizia com propriedade: o céu está dentro de vós. E verdadeiramente a felicidade eterna se encontra no reino interno da alma. Basta, para isso, que saibamos buscar esse ambiente de luz, na luz do Espírito. Enquanto a humanidade faz todos os tipos de esforços para buscar a paz por fora, usando métodos extravagantes, de compras e trocas, o Mestre dos Mestres nos mostra que ela não se compra com o ouro da terra, nem se vende pelo metal físico, mas, que se conquista através do tempo e da boa vontade, palmilhando nos caminhos que Jesus nos ensinou. O favônio, no ambiente de luz dos sentimentos, é força soberana que nos liberta e nos faz sentir Deus no nosso mundo interior. Tudo que está em cima, se encontra embaixo. Tudo que se acha no exterior, existe no interior de cada criatura. O céu e Deus esplendem nos corações dos santos e dos sábios. Somente os espíritos inferiores sentem saudades dos gozos terrenos. Os que se desprenderam dos bens perecíveis da terra, já passam a viver algo da felicidade do céu, dentro e fora de si. Todos os tipos de sofrimentos, expiações e provas são comandadas pela desarmonia mental, onde o coração não bate no ritmo do amor. Sobre os grandes seres que sofreram, sob o ponto de vista dos homens, não quer dizer que verdadeiramente sofreram, quais os homens inferiores. A dor, nesse caso, se encontra em outra dimensão. Precisamos estudar mais o que entendemos por sofrimento de Jesus, porque o próprio livro dos Espíritos nos fala que a alma pura tem a consciência imperturbável. Preparemo-nos, pois, enquanto estivermos na terra, revestidos de um corpo de carne, de modo que, ao atravessarmos o túmulo, não nos acompanhem as paixões inferiores que ainda vibram entre os homens. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 314, Trabalho interrompido. Os trabalhos de alguma alma caridosa, interrompidos na terra pelo processo da desencarnação, não são nem podem ser sinônimos de paralisação. Já no mundo espiritual, o espírito que viu o seu trabalho interrompido pela morte, trata de inspirar seus companheiros que ficaram para a continuação do mesmo e, por vezes, a fazê-lo em ritmo mais acelerado do que quando ele estava à frente do ideal, em favor da coletividade. Deus não é Deus de limitações, e tanto na terra quanto no mundo dos espíritos,
Existem legiões de almas preparadas para todos os trabalhos que o Senhor achar conveniente. Ninguém é insubstituível. Existe somente um espírito que não pode ser substituído: Deus. Quando os trabalhos iniciados são interrompidos com o desaparecimento do espírito que lhes deu início, é porque não estava na programação de Jesus para que ele fosse realizado na terra ou, então, esse trabalho já tinha atingido seu objetivo. Isso acontece muitas vezes. Podemos focalizar, como exemplo, a monumental obra de Allan Kardec, cujas mãos generosas deram começo, como reviviscência do cristianismo original. Ele partiu para o mundo espiritual e vem inspirando milhares de outros encarnados para a continuação da sua obra de luz e, para tanto, tem a maior alegria quando encontra alguém que desempenha o mandato com amor, partindo para fazer com perfeição o dever de ser útil à humanidade. Estamos todos sendo chamados para cooperar na sequência da doutrina dos Espíritos, de modo que ela seja divulgada em toda a terra, levando, como é a sua missão, a fé renovada em Cristo para todos os povos. As almas missionárias, quando desencarnam, não ficam tristes por terem deixado obras interrompidas, por saberem que tudo pertence a Deus, sob a orientação de Jesus. O medo de deixar o trabalho interrompido nasce da falta de compreensão. Mãos e mais mãos nos sucedem em todas as atividades, desde que haja vontade da suprema inteligência. Vamos confiar mais naquele que nos fez, pois tudo se encontra ligado a ele. Quando se alimentar um ideal, não se deve fazê-lo com violência, deve-se empregar as forças com ponderação, lembrando-se sempre da passagem do Evangelho, quando Gamaliel, no Sinédrio, aconselha o povo enfurecido com os discípulos de Jesus. Como mestre da lei, disse: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Atos 5:38 e 39. E como a obra era de Deus, os discípulos e seguidores de Jesus partiram para o além. No entanto, voltaram à terra vezes sem conta para inspirar os seguidores da grande obra iniciada por Jesus Cristo. E continuam até os dias de hoje batalhando com mais alegria, principalmente no novo instrumento que se chama a doutrina espírita, para que o Evangelho seja conhecido em todas as nações, no despertar de todas as criaturas, como sendo a luz de todos os caminhos. A humanidade se encontra em novos preparos, objetivando novos ideais, desde quando sejam alicerçados nos fundamentos de vida, lançados por Jesus aos corações. Ele, verdadeiramente, é o caminho na vida de Deus, impulsionado pela verdade universal. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 315, Admiração. O espírito elevado tem plena admiração pelas obras que deixou, desde quando essas obras foram em benefício da humanidade. Tanto ele admira as obras que ficaram com o sinal das suas mãos, como outras que seus companheiros de plano também fizeram. Não tem egoísmo nem adoração somente por sua obra, os seus olhos veem o belo, que faz parte da harmonia universal. Ele é tomado por alguns momentos de tristeza, se fez alguma coisa prejudicial aos outros, mesmo que o tenha feito inconsciente da ação maléfica. O bem comum lhe causa alegria constante. Essa nossa conversa é um toque a todos os encarnados. O espírito na carne está sujeito a tomar caminhos que não deveria palmilhar e, com a doutrina dos espíritos, ficarão conscientes dos deveres, e com o modo de raciocinar mais lúcido, de sorte que o coração em Cristo lhes inspire e aí possam tomar decisões acertadas para se alegrarem mais, quando estiverem novamente no plano espiritual. O mal que tenhamos feito como encarnados nos atormenta pelos canais da consciência, e o reparo tem que ser feito com urgência, porque somente assim ele cessa de nos atormentar.
Eis porque os nossos benfeitores nos apresentam como solução a volta à terra, porque é na carne que o reparo é mais rápido, principalmente se foi nela que cometemos as faltas. Passemos a admirar as grandes obras dos grandes instrutores da humanidade, porque é pensando nelas que elas poderão nos inspirar para fazer mesmo as pequenas coisas, como sendo início para nossa paz. É preciso ler as obras da doutrina espírita, pois elas ajudarão na escolha dos caminhos, e a melhor escola para quem deseja se iniciar nos conceitos de Jesus é a que nos dá lições internas, que começam com a renovação dos costumes de vida. O homem precisa conhecer a si mesmo, a senda de luz que deve trilhar com mais segurança ao mundo interior. O fora da caridade não há salvação é meio de grande utilidade para que se tenha inspiração divina, no sentido de começar a amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esforcemo-nos para sentir admiração por nossas obras, que isso nos dará forças para maiores aberturas no servir, porém, analisando, alegrando-nos no que fazemos, mas em silêncio, para que os outros não vejam o gasofilácio da vaidade tocar alto pela força do orgulho. O louvor em boca própria faz desaparecer o nome sagrado que descobrimos pela boca de Jesus, que se chama amor. A admiração que devemos ter sem limites é pela obra de Jesus, procurando copiá-los sem receio, que ela nos levará à paz interna, de modo a assistir ao sol da verdade despontar no mundo de nossa própria consciência. É lindo para o espírito que deixou a terra conservar o mesmo amor pelas obras que deixou, sejam elas obras de arte ou de literatura, desde quando essas obras falem da vida universal, da caridade de Deus, do amor e do perdão. Nessa contemplação de seus feitos, a sua consciência esplende todas as forças, mostrando-lhe que cumpriu seu dever, apresentando-se com isso novas esperanças, para outras etapas, que podem vir em outras vidas. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 316, Interesse dos Espíritos. Os espíritos superiores se interessam, e muito, pelas ciências e artes que se processam na Terra, pois, elas são forças do progresso e, mais do que isso, atuam como linha de força evolutiva para as almas. Tudo que se posta no planeta, são coisas necessárias ao progresso do mesmo e da humanidade, mesmo que não sejam práticas próprias dos anjos. Certamente que temos de estimular somente o bem e as coisas que chamamos certas na ordem das coisas. A dor e os problemas nos causam má impressão, e sua presença nos fazem contrariados. Assim também as guerras, as pestes, a fome e outros flagelos são fatos contra os quais lutamos e queremos que desapareçam de nós e do mundo. No entanto, eles são os únicos meios que podem acordar as almas endurecidas no mal, e todos, sem exceção, passamos por esses caminhos tortuosos. Quantas mães do mundo espiritual veem seus filhos do coração passando por transes dolorosos e, por vezes, pedem aos seus superiores para intervirem por eles, porém, em última instância, acabam assistindo a tudo, e quando o seu ente querido melhora espiritualmente pelo guante da dor e de todas as ordens de problemas, dão graças a Deus pelos rudes processos pelo qual eles passaram. O caso é que plantamos as sementes no nosso próprio solo, e a lei nos faz colher os frutos. Essa é uma verdade inconteste. O espírito puro em todos os seus pensamentos e sentimentos, manifesta a universalidade. Imaginemos o trabalho que uma minhoca faz na sua manifestação de vida no solo terreno. O espírito da natureza, aquele que comanda todo o seu reino, e na angelitude que já conquistou, admira o trabalho desse verme do solo, abrindo meios para a irrigação, fertilizando a terra para um bom desenvolvimento das plantas. Para o ignorante, ela somente serve para a isca na pesca ou para alimentar pássaros. No entanto, sua ajuda é muito importante para que o homem possa se alimentar melhor. O futuro irá vos explicar muitas outras coisas que por agora são ignoradas. Tudo que existe tem sua utilidade.
Deus é Deus de sabedoria e nada se fez ou se faz sem sua magnânima consciência. Os espíritos altamente elevados admiram todas as coisas nos seus devidos lugares. A admiração deles é um tudo que pertence à criação. Vejamos o que diz Paulo, nesse sentido, em sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não obstante, todos nós, com o pouco de evangelho que possuímos no coração, temos que estimular as coisas elevadas para que elas que se condicionem nas almas e passem a fazer parte da mesma para sua libertação sem, contudo, sofrermos com as dores necessárias de quase todo o rebanho de Jesus. O interesse de certos espíritos para esse ou aquele ponto de vista, para essa ou aquela obra na Terra, não invalida a obra que o progresso aciona na conjuntura da vida. Todo espírito tem livre-arbítrio, para pensar, interessar-se ou deixar de manifestar seu interesse por determinadas fases da ciência e mesmo das religiões. Só temos a dizer que o verme mais esquecido da terra pelos homens é de utilidade no serviço de Deus, basta ter olhos para ver. O vírus invisível aos olhos da carne tem sua utilidade para a harmonia da vida. Todos fazemos parte da grande canção universal de Deus. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 317, Amor à Pátria. Os espíritos que conservam amor à pátria depois do túmulo, são aqueles que não conseguem sentir o amor no coração de maneira universal. O conceito de pátria para o espírito puro é o universo, toda a criação de Deus. Sabe-se lá quantas pátrias já lhe serviram de berço. Quantos pais e mães, irmãos e parentes não terá tido? O amor deve ser aquele ensinado por Jesus, sem barreiras, de sorte a abranger toda a humanidade encarnada e desencarnada. Mas, que seja o amor a Deus sobre todas as coisas. O ignorante é que briga, mata, em defesa da sua terra. Quanto sangue é derramado neste sentido? Quantos sofrimentos ele não causa nas famílias, por pais e filhos que morrem nas linhas de frente, por causa de orgulho e egoísmo dos que não sabem onde estão sendo travadas as batalhas. A luta que devemos travar todos os dias é com as nossas imperfeições e procurar vencer a nós mesmos. Por que brigar por causa de um pedaço de terra, sendo que não levamos para o além as coisas exteriores? Devemos, sim, amar nossa pátria, como amar as outras pátrias, amar tudo que existe, em relação às necessidades desse amor. Francisco de Assis foi um exemplo desse amor, quando chamava tudo e todos de irmão, pois foi Deus quem fez todas as coisas. O amor, como virtude divina por excelência, não pode ser regional, mas transformar-se em fraternidade universal, acolhendo todos os povos para o seu ninho de amor, e fazendo viver tudo na pulsação do divino doador da vida. Essa pergunta traz um comentário inteligente de Allan Kardec, que todos devem ler, sem que haja análise da nossa parte. O sábio é um homem universal, pode-se dizer, sem pátria definida, como o santo e o místico. O homem puro de coração vive no eterno, respira dentro de Deus e assimila as grandes verdades por intuição divina. O amor à pátria relaciona o mesmo amor à família que Jesus fala no Evangelho. O meu pai, a minha mãe e irmão são aqueles que fazem a vontade de Deus. Certamente que temos compromissos quando encarnados, com a família e com a pátria, com os trabalhos e mesmo com grupos de almas que compartilhamos e que nos acompanham, mas, acima de tudo isso, é amar a Deus, que significa amar tudo o que Ele fez, com o amor que Jesus nos ensinou e viveu. O amor à pátria e o nosso dever para com ela, de ajudar o progresso onde estagiamos, não é expresso pelo matar para defendê-la. Ajudar a pátria é a ser honesto nas leis que regulam a sua economia, sem negar o nosso dever como filho da nação a qual pertencemos. Estamos a caminho do amor universal. O tempo está começando a nos falar na linguagem dos fatos. Esperemos.
A maioria dos espíritos desencarnados que circulam no planeta são espíritos que alimentam paixões inferiores. São almas que brigam e inspiram os homens para tal pensamento belicoso, no sentido de defender a pátria, sem mesmo raciocinar que uma pátria não pode viver sem a cooperação da outra. É toda de Deus. Quando todas as nações se unirem, no verdadeiro clima da fraternidade, quando o amor puro inspirar todas as criaturas no comando das pátrias, o mundo passará a ser reflexo do céu, e os homens respirarão o clima dos anjos. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 318, Ideias na erraticidade. As ideias dos espíritos na erraticidade, certamente que mudam e muito. Somos quase todos influenciados pelo meio ambiente onde estagiamos. Isso, falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. É fundamental que observemos a escala espiritual a qual a alma pertence. O espírito elevado, que já começou a viver o Evangelho, e a se esforçar todos os dias para melhorar espiritualmente, essa alma, ao passar para a vida espiritual ou o mundo dos espíritos, tem mais facilidade de esquecer os atrativos da terra e as paixões que nela vibram com maior intensidade. No entanto, os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses em quase nada mudam suas ideias ao chegarem ao mundo dos espíritos. Continuam a manifestar seus interesses pelo apego às coisas da terra e a alimentar as paixões que os levam às inferioridades. Todos os seres humanos, uns mais, outros menos, são influenciados pelos pensamentos negativos. É necessário que busquemos analisar o que surge em nossa mente e fazer a devida seleção, para não cairmos em novas tentações. Podemos dizer com segurança que não são somente os encarnados que sofrem esse tipo de assédio, mas, também, muitos dos desencarnados que esqueceram de orar e vigiar, o que fazem e o que podem pensar. Os espíritos que, ainda na Terra, começaram a se desapegar da matéria, ao transporem o portal do além, encontram mais facilidade para desligar dos assuntos inferiores do planeta onde viveram. A doutrina espírita nos oferece instruções valiosas que nos ajudam, mesmo na carne, a nos libertar da materialidade. Compete a cada criatura trabalhar dentro de si mesmo, removendo o lixo mental e colocando em seu lugar as claridades imortais que os preceitos de Jesus ensinam. Falanges e mais falanges de espíritos todos os dias passam de um lado para outro. São trocas de companheiros constantemente, e todos eles, mesmo alguns inconscientes, estão buscando a sua libertação espiritual. Essa é a lei. As almas que se afinam com a caridade, mostram o ponto de despertar que atingiram. A caridade nos salva em variados aspectos, fazendo o ambiente para grandes inspirações e, desta forma, o conforto atinge a nossa consciência. Não há quem possa fugir ao progresso, porque ele é a lei de Deus palpitando em toda a criação. Mesmo que a alma se demore nas sombras alimentada por ideias inferiores, não pode permanecer eternamente nessas condições. A mudança de ambiente e a própria maturidade pelo sofrimento a influenciam e vem o estado de consciência mostrar a verdade que conforta e a confiança que estimula para que ela possa ir para a frente. Procuramos, onde estivermos, a mudar logo as ideias, desde quando elas não estejam em perfeita harmonia com as ideias do Cristo. Essas mudanças por vezes nos trazem perturbações, é o desmanchar a casa velha para construir nova residência. É trabalho louvável que depende de muito esforço e boa vontade. Encontramos neste labor divino problemas numerosos e impedimentos sem conta. São os obstáculos que aparecem para provar nossa fé. O Evangelho nos fala dessas dificuldades, se procurarmos conhecer a vida dos seguidores de Jesus Cristo. Quem já conhece o Evangelho de Jesus e se esforça para melhor entendê-lo vivendo seus preceitos de luz, pisa primeiramente em espinhos, para depois atingir as flores, a nos embriagarem de perfume divino. As mudanças interiores nos levam às portas dos céus no coração, onde mora o Cristo,
reinando na intensa luz de Deus. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 319, espanto no regresso. Por vezes o espírito se espanta ao regressar ao mundo dos espíritos. É uma reação natural, comum a quase todos os espíritos. Depois, com o passar do tempo, ele vai se lembrando da sua verdadeira pátria, passando igualmente a sentir-se em casa. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é mudança mais ou menos violenta, e esse transe tem o poder de mudar as ideias dos espíritos acerca das coisas espirituais. Observemos que é nas mudanças agressivas que a humanidade se ajusta, compreendendo o valor do trabalho e a necessidade de melhorar. Os antigos mercadores viajavam por vários países, carregando consigo uma grande bagagem de conhecimentos sobre suas variadas jornadas e servindo de intermediário na divulgação de muitas notícias interessantes. Assim também, as reencarnações dos espíritos oferecem a eles muitas experiências, que passam a fornecer-lhes os recursos para a sua própria libertação espiritual. Quem sabe aproveitar suas experiências, melhor se situa na escala espiritual a que pertence. Quando regressamos à pátria espiritual, assustamos de imediato, para depois reconhecermos que estamos em casa, em preparo para, se possível, voltar de novo às lides da terra. Salve a luz da doutrina dos Espíritos! Essa mensageira do Cristo nos fornece meios variados de nos educarmos, como também de instruir nossos corações na ciência divina do amor puro, de modo que, mesmo nos movendo na carne, o céu passa a fazer parte da nossa vida. O Espiritismo foi e ainda é muito combatido pelas velhas religiões e filosofias, porque traz uma mensagem nova de libertação das almas. Se ele nada oferecesse, não seria perseguido. No entanto, a perseguição é transformada em divulgação. Tudo aquilo que se procura esconder ou combater, desperta o interesse do povo. A luz, disse o Cristo, não pode ficar debaixo da mesa. Todos conhecemos o sol, porque Deus o colocou nas alturas, de sorte que todos possam ver e sentir a sua luz. Quantas pessoas, ao encontrarem a filosofia espírita, estranham sua doutrina de novos conceitos, renovados em Jesus. Depois, começam a relembrar que ouviram esses mesmos ensinamentos no mundo espiritual e então desabrocha em seus corações a alegria e a esperança no que ela apresenta, na exposição da verdade. Estamos todos constantemente reencontrando novos companheiros na Terra e nos seus e relembrando velhas etapas realizadas, às vezes, juntos, motivo esse que nos dá impulso de melhorar e viver. O mundo está terminando um ciclo evolutivo para começar outro. Andemos com ele, pois o transe pelo qual deve passar a humanidade se nos mostra duro, mas proveitoso. Trabalhamos juntos para melhorar o ambiente deste planeta, que no amanhã precisaremos certamente de desfrutar desse paraíso. Recebamos com carinho os que a ele regressam que nós, do plano espiritual, faremos o mesmo. É se reencontrando-se que nasce o Cristo em nós e nós nele, para que Deus nos abençoe e com isso possamos sentir suas bênçãos no coração. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 320, Lembranças na Terra. O amor em qualquer faixa é correspondido pelo coração. Mesmo o espírito altamente evoluído, que se encontra em planos resplandecentes, quando recebe dos que ficaram na Terra um pensamento de amor, sente algo no íntimo que o deixa emocionado. Não uma emoção como se conhece na matéria, mas um estado d'alma que não temos condições de descrever. Quando os familiares se lembram do ente querido que os precedeu no além, esse, onde estiver, recebe esses pensamentos pelos meios de que dispõe. Se é espírito ainda ligado às sombras, mesmo assim lhe comove o coração o ser lembrado pelos seus e são esses fatos que o tocam para melhorar, procurando voltar ao lar e fazer alguma coisa pelos que ficaram. Qual a pessoa encarnada que seja contrária ao afeto, cujo coração não se alegra com o carinho que nada pede em troca?
Todos nós nos sentimos confortados com o interesse de outrem por nós. E nesse sentido que sempre altiam os encarnados orarem pelos que partiram. Se eles estiverem livres das peias das paixões, aumenta com isso a sua felicidade. Se estão presos nos umbrais, serve